Então, sou arquiteto urbanista, formado em 84-2 no Bennett, e depois tive uma atuação sindical, fui presidente do sindicato, da Federação dos Arquitetos, e trabalhei muito com habitação social, com urbanização, depois com planejamento urbano, planejamento regional, fui do Ministério das Cidades, lá ajudei a fundar o Ministério das Cidades. E depois voltei para cá, para o Rio, fui secretário de Habitação em Petrópolis, depois em Caxias, e depois trabalhei com planejamento metropolitano, que é o tema do meu doutorado. Minha história profissional é mais ou menos essa. Então, o que a gente vai voltar lá para o início, né? Porque o que nos interessa um pouco é essa discussão lá a partir da década de 80, que é esses primeiros projetos. O que você fez? Qual foi? Você trabalhou no Pavão Pavãozinho? Qual era a sua atividade? Eu entrei no projeto do Pavãozinho Cantagalo em 85, início de 85, na coordenação local do projeto, que funcionava junto às duas favelas, num casarão chamado Casa do General. A coordenação era do Paulo Saad, que me convidou para ir trabalhar com ele. Eu fazia basicamente o trabalho de campo, em apoio à coordenação do trabalho, à coordenação do projeto. Então eu circulava e via todas as atividades e etapas e componentes do projeto, como eles estavam funcionando no campo, reportava para a coordenação e ajudava a fazer interagir diferentes componentes, articular o que estava sendo necessário com as lideranças locais, com a associação de moradores, e às vezes componentes de obra, né, que precisavam de algum ajuste. Cada componente do projeto tinha a sua institucionalidade, a sua coordenação técnica. Eu fazia esse papel de articulação dos diversos componentes e acompanhamento da sua execução. E quais organismos estavam diretamente envolvidos no projeto? Então, acho que é importante ver o momento que se tinha ali, né? Era o governo do Estado diferenciado, era o governo do Estado, o governo Brizola, que deu uma tônica e um reconhecimento para a favela e que orientou os diversos órgãos do governo do Estado a atuarem num projeto modelo, né? Um projeto primeiro de urbanização integrada, que era a proposta, de certa forma, inovadora naquele momento, né? E a primeira que nós conhecíamos no Brasil. Então, isso repercutiu em vários órgãos do Estado. Por exemplo, a SEDAI criou o Proface, o programa de favelas da SEDAI. Antes não existia nenhum reconhecimento para as favelas dentro da SEDAI. Então, outros órgãos também trabalharam nessa linha, né? O Cada Família um Lote, né, que é um programa de regularização fundiária que foi criado dentro da Secretaria de Habitação e Questões Fundiárias da época. Então, tinha várias iniciativas, né, que foi uma orientação do governo do Estado. E existia atuação de diversos órgãos lá nesse projeto. Existia atuação tanto dos órgãos do governo do Estado quanto do município, porque à época o município também era a mesma instituição do Estado, né? Ainda naquele momento, né? Ainda não tinha ocorrido eleições para os municípios das capitais. Então eu me lembro muito bem nós trabalhando com o pessoal da Conlurb, era o Alvaratos, um engenheiro antigo, gente boa demais, que estava ali, como todos nós, procurando criar soluções para um novo padrão de urbanização, diferenciado daquele comum da rua e do asfalto, né? E como que era com as associações, os grupos locais? Como que era o tipo de relação, como isso se dava? Nós tínhamos uma área social, né, que dentro do projeto, que fazia toda a relação com a associação de moradores. A gente acompanhava e tinha uma associação formal, tanto no Cantagalo quanto no Pavãozinho, diferentes
A do Pavãozinho era uma coisa um pouco mais organizada, e a do Cantagalo era uma coisa um pouco mais popular, mas tinha ali uma relação com a quadra, com o esporte e tal. Mas existia uma instituição local com quem nos relacionávamos, né? Existiam momentos de entendimento, existiam momentos de conflito, tinha hora que tinha que ficar parteando ali como é que poderia se resolver um problema ou outro, né? Existia sempre figuras, né, tentando fazer apropriação política do que estava acontecendo, né? Fazer intermediação de algum benefício para a família A ou B, que você tinha que ficar intermediando ali, resolvendo. Tinha o pessoal da igreja, naquela época já existia o pessoal da igreja evangélica, né, que também tinha uma organização, a igreja católica, né, que também tinha uma atuação. Então a gente lidava com todos esses grupos ali, sempre da maneira mais isenta, mais técnica possível, né, procurando deixar de lado as questões particulares e as questões de interesse partidário ou político. Em termos de questões de tráfico, isso tudo, chegou a ter alguma Existia o tráfico, né? As comunidades do Pavãozinho e do Cantagalo eram antagônicas, né? Era um outro momento do tráfico. A liderança lá do Pavãozinho era o Tom Zé, que nós dizíamos que era o último bandido romântico. Ele era tinha o comércio dele, ele interferia na comunidade ali, ele fazia várias interferências na vida doméstica, né? Ele fazia interferência na vida doméstica, assim, não deixava marido bater em mulher, por exemplo, tinha uma história assim. E o tráfico lá no Cantagalo era mais desorganizado, a gente não sabia direito o que estava acontecendo, e ocorriam conflitos, em geral, né, como já disseram outros colegas, a gente sabia antes, sempre tinha um informante, alguém que avisava as pessoas da obra, e que a gente ficava informado, sabendo, e se recolhia, né? E vocês empregavam gente da local, não? Quem trabalhava, enfim? Empregava bastante gente local. Mão de obra mais desqualificada, né? A mão de obra de servente, né? A mão de obra mais qualificada usava gente da obra, gente do local. O que era mais... o que se aproveitava mais era o pessoal do transporte de material, porque o material em costa acima, pesado, e lá tinha uma turma que já fazia isso, né? Regularmente, subir material nas costas, né, que era um negócio difícil. Nem todo mundo consegue fazer essa atividade, né? Mas existia essa relação com a comunidade local ali. E você falou sobre essa questão da mediação de interesses, tudo. Por exemplo, em momentos quando era necessário um reassentamento, qual era a resposta do Estado? Era outra casa, era indenização? O que o Estado fazia? Eu acho que o principal, Rafael, é a gente entender que estava se tratando ali de fazer um projeto de urbanização integrada. Isso que era o diferencial daquele trabalho ali. E ele tinha uma coordenação institucional de caráter público e presente no local. Acho que isso, depois eu trabalhei em vários outros projetos, iniciativas, isso fez a diferença. Porque você estava o tempo todo em contato com a comunidade, em contato com as instituições, com o que ela estava fazendo no local e com um poder de decisão e de articulação. Então, isso criava uma forma de gestão completamente, sabe, local e com muito mais eficiência, porque você estava convivendo com as questões, né? E também com as soluções. Então você fazia uma intervenção e ao mesmo tempo você conseguia uma solução às vezes dentro da própria comunidade. Se tem que reassentar, bom, vamos lá, vamos fazer a estrada do Cantagalo, que foi a estrada que foi até o CIEP, né, lá de Ipanema, que é o primeiro CIEP, né?
e ali precisou retirar uma série de famílias. Se fez um projeto de um edifício para reassentar as famílias, fez um projeto de casas ao longo da estrada para fazer o reassentamento de famílias que eram diferenciadas, famílias maiores, famílias que tinham alguma característica particular como comércio, famílias que tinham uma necessidade diferente daquelas que o apartamento poderia comportar, e se procurou um reassentamento provisório dessas famílias na própria favela, se alugou algumas casas, se conseguiu uma situação de acomodação junto a familiares, se conseguiu algumas soluções com recursos, né, com recurso público, mas da maneira mais simplificada possível, sem tirar as famílias do local. Fez-se a construção da estrada, fez-se a construção dos edifícios e das casas e reassentou as famílias no mesmo local, né, com esse adensamento que foi possível com a construção do edifício e aproveitando as sobras de terreno ao longo da estrada. Não se deixou terreno vazio ao longo da estrada, né? Então, em termos técnicos, assim, o que foi o maior desafio, né, que vocês identificaram no Pavão Pavãozinho? Tudo era desafio, porque é tudo muito novo naquele momento. Então, assim, eu falei da Conlurb. Como vamos recolher lixo nessa comunidade aqui? E aí o projeto, por ser integrado, ele já pensava soluções. Então nós temos no Pavãozinho um elevador em plano inclinado, que é a melhor solução para quando você tem uma encosta que tem uma declividade constante, né? Naquele elevador em plano inclinado, ele estava conectado com rampas horizontais. Então o elevador ele permitia uma espinha de peixe que se alongou por toda a rampa, por toda a encosta, que é semelhante de maneira muito próxima com a mesma inclinação. Então essa espinha de peixe permitiu o recolhimento de lixo nessas vielas que foram colocadas em rampa até o elevador em plano inclinado, e desce pelo elevador em plano inclinado para um recolhimento por caminhões de maior porte, né, lá na rua, onde isso já é possível, na rua São Romão. Então ele teve um pensamento integrado. E aí fomos ver com a Conlurb qual era o equipamento mais adequado para poder fazer essa retirada de lixo, né? E aí vem um estudo sobre diferentes tratores, diferentes formas manuais de recolhimento nessas rampas. Chegou a se usar um trator, depois se achou que aquele trator não era adequado, passou para um modelo menor. Então tem toda uma pesquisa para se identificar qual era a melhor forma de fazer o recolhimento de lixo na Conlurb, na favela, utilizando esse planejamento integrado, né? As vias que foram implantadas, com o formato das vias, que eram vias de 1,5 metro, né? Vias estreitas. E a questão da Light da SEDAI com o Proface? Porque a questão da água era uma questão complexa, né? Inclusive a caixa d'água que caiu, enfim, tem toda uma discussão importante ali, né? Como era a participação da SEDAI, os desafios técnicos? A SEDAI ali teve uma atuação que não foi tão complicada, não. Complicado foi lá no Santa Marta, que lá foi uma solução que foi dada lá na época pelo Celso Bredael, que tira o cano de água do chão, porque era tanta complicação dentro do Santa Marta que resolveu botar água no poste, né? Então era um negócio que aquilo foi uma solução inovadora lá do Celso, mas não houve grande. Teve outros órgãos que nós trabalhamos, por exemplo, a Geotécnica, GeoRio, né? Trabalhei muito com a Geotécnica, vivendo obra, situação de rocha, como é que vai fazer para fazer contenção, o que faz aqui, o que faz ali. E era muito novo naquele momento fazer, né, contenção de encosta dentro da favela, com o mínimo de remoção, com equipes técnicas que não concordavam com aquilo, né, achavam que a favela tinha que ser removida, né. O discurso naquele momento ainda era muito pró
muito favorável nos meios técnicos, ainda era majoritariamente favorável à remoção de favela, né? Então era difícil de você trabalhar com... Mas trabalhamos com o GeoRio, trabalhamos com o Conlurb, trabalhamos com o SEDAI, com o DER. O DER, o Departamento de Estrada e Rodagem do Estado, foi o que projetou a estrada do Cantagalo. Trabalhou lá, era o presidente do DER era o Luiz Paulo Corrêa da Rocha, que é deputado, aí foi da prefeitura. Então trabalhamos juntos lá, fazendo todo o projeto geométrico da estrada, fazendo os detalhes. Teve pessoal da drenagem. Drenagem foi fundamental. Toda a parte de geotécnica, de geotecnia, está muito relacionado com drenagem, né? Então, o projeto de drenagem, que teve participação do pessoal da Serla, né, foi muito importante, porque era associada à geotecnia. Depois a geotécnica, a GeoRio, né, acabou assumindo a frente desse assunto da drenagem, que está muito relacionado à contenção, né? Mas tinha esse pessoal, tinha a nossa origem, que era SEAB, né, que era habitação, e que era a regularização fundiária, que na época estava na mesma instituição que nós, né, que ali naquele momento que fazíamos a coordenação. A habitação tinha os projetos dos edifícios, tinha um edifício lá ao lado um conjunto, né, ao lado da estrada do Cantagalo, e o outro na São Romão. O da estrada do Cantagalo aproveitou parte do terreno da Casa do General, e o da São Romão era uma pedreira, uma área de pedra na rua que não estava ocupada, justamente abaixo da área onde houve o desabamento que deu origem ao projeto. O desabamento de lixo, da caixa d'água que existia lá, que deu origem ao trabalho, porque foi aquela tragédia e tal, e aí se mobilizou para fazer o projeto, né? E você tinha falado sobre a questão das medições, como que era isso, essa questão das medições, como que você fazia, dos lotes, por foto, os conflitos, enfim. Você tinha um componente, um dos componentes do trabalho era a regularização fundiária. A regularização fundiária tinha uma parte que era de cadastro, né, de moradias, de lotes, né, possivelmente ocupados, que era feito em cima de uma planta aerofotogramétrica e a partir de levantamentos manuais em campo. Naquela época não tinha AutoCAD e outras, né, facilidades de imagem de satélite que nós temos hoje. E tinha lá o responsável, que era o Luiz Alberto, que ficava no campo, uma equipe enorme, né, fazendo essas medições, usando como base a planta e marcando o que é área pública, principalmente as ruas e áreas vazias que existiam ali, e o que era a área privada. Tem uma parte mais densa das duas favelas, que era mais edificada, e às vezes você tinha formas de dividir que partiam do relato dos moradores. Pessoal, meu lote vai até aquele ponto, e o vizinho do lado dizia, meu lote vai até aquela cerca, e aí às vezes né, era mais bem definido, às vezes não. Em alguns momentos mais no alto da favela, lá no Vietnã, onde era mais esparsa a ocupação, isso era mais indefinido, né? Não tinha mais área livre, né? Naquele momento, pelo menos, né? Era assim, tinha mais animais, tinha mais área livre, não eram tão bem definidos os lotes, então tinha que se chegar a um consenso de qual era a parte privada de cada um, né? E isso em relação ao privado e o público, né, as vielas, isso também era tenso, essa mediação, essa definição? Acontece de ter um reconhecimento ali da comunidade. Às vezes existia um conflito, não, isso aqui é meu. Na área mais valorizada existia sempre uma intenção de ocupar a área pública, né, de diminuir a área de uso comum, né? E tomar a área de uso comum para uso privado, coloca uma coluna mais adiante, faz um beiral mais para cima do beco, né? Isso já existia naquele momento, né? E a parte da regularização fundiária caminhou um pouco, porque também tem a parte da levantação dos documentos do terreno. Ali tinha uma parte que era do Exército, tinha uma parte que era a área devoluta, tinha uma parte que era o que se conseguiu identificar,
e aí você não tem a propriedade resolvida para poder fazer titulação, só você conseguiu fazer a titulação de uma parte que foi possível identificar proprietário, desapropriar e aí com isso ter a base para poder fazer a titulação. As outras não foi feito isso, foi dado um instrumento precário, né, alguma forma de promessa, né? Então a regularização fundiária ela caminhou, mas não foi conclusiva, como na maioria dos projetos de urbanização, apesar de todo, né, a iniciativa, o apoio que teve esse componente. É muito comum a gente ver os títulos, a documentação do cada família no lote, mas realmente sem o registro, né? Sem o registro, porque o registro eram muito demorados, os cartórios, os processos de desapropriação lentos, e não se conseguia concluir os projetos. E quando tinha área devoluta ou área do exército, como era nesse caso lá, aí então mais complicado ainda para você fazer a base da documentação necessária para a titulação, né? E de onde que veio a ideia? Porque era muito ousado esse projeto, 1 milhão de títulos, né, do cada família no lote. Você imagina algum mentor? Isso realmente foi o próprio Brizola? De onde que veio essa ideia? Assim? Olha, o Brizola e o Daci eram os grandes pensadores do Estado, né? Eu acho que eles tinham essa capacidade política, né, de fazer uma orientação geral para o Estado, né? A propriedade para a família de baixa renda era uma iniciativa, né? Aí, do programa em si, do Cada Família um Lote, o Carlos Alberto Caola, secretário à época, teve lá, né, a sua importância. Eu não sei mais detalhes do programa, não, sabe? Acho que até é um caso legal de se investigar, mas foge dessa experiência. Eu não conheço muito para falar do Cada Família um Lote, não. Tem gente que tem essa memória, viu? Acho que mas é uma orientação política geral do Brizola, né? Que era de dar atenção às famílias de baixa renda, a SEDAI, a regularização fundiária, a habitação, era uma orientação geral de governo, né? E tinha isso, né? Uma unidade maior de governo, né? Eu vejo isso, né? Depois isso foi se dividindo, se esfacelando, né? Hoje isso é muito mais difícil, né? Você vê diferentes órgãos do Estado todos envolvidos no mesmo projeto local, é muito difícil isso, né? São tantas forças políticas, quantas composições políticas, que isso não se viabiliza, né? Não se concretiza, né? Então naquele momento isso ainda ocorreu. E você tem algum relato especificamente do Brizola? Você já veio falando um pouco antes, mas não, assim... o Brizola era uma figura simples, né? Eu assim, tive a oportunidade de conhecer o Brizola porque eu chegava muito cedo na obra, que eu era o cara do campo, e o Brizola morava ali em Copacabana, e às vezes antes dele ir para o Palácio Guanabara, ele passava lá e tal. Me lembro dele com camisa branca, paletó assim na mão, né? E perguntava o que estava acontecendo e tal, né? Tinha sempre uma curiosidade, né, de saber se estava tudo andando, como é que estava o projeto, aquele jeito dele falar, né? É uma figura, filha. Às vezes ia à rádio, né? Eu me lembro aquela Cidinha Campos, foi lá, era Cidinha Campos, acho que isso mesmo, foi lá fazer uma entrevista lá de manhã cedo, não tinha ninguém, só tinha eu lá. Aí eu dei uma entrevista lá para ela, e ela morreu de rir, porque ela perguntou, mas e esse elevador aqui em plano inclinado, assim, vai ter muitas estações? Eu falei, vão ser 5 estações. Ela falou, e quais são as estações? Eu falei, 1, 2, 3, 4, 5. Que era o que tinha no projeto. 1, 2, 3, 4, 5. Ela morreu de rir lá na rádio, né? Estava ao vivo no rádio. E você também falou do Daci, né? O Daci tinha um papel, tinha alguma visita que ele tenha feito específica? O Daci, ele era um intelectual por trás das ideias do governo Brizola, né? E ele tinha relações, era um cara, né, um antropólogo, né, que pensa na humanidade, e ele tinha essas relações internacionais. Aí
e naquele momento existia um movimento do socialismo, né? Tinha toda a ideia da Rosa Vermelha do PDT, e eles foram algumas vezes levando grupos de pessoas do exterior. Eu fiz algumas caminhadas na favela com grupos de técnicos, de políticos, de representantes de instituições internacionais, mandava lá, a gente levava para as pessoas verem, conhecer a favela, né? Então às vezes iam pessoas ligadas ao Darcy levar a gente lá, e quando era uma personalidade maior, ele até aparecia, como foi o caso do Mitterrand, que foi o Brizola e o próprio Darcy subindo o morro com o Mitterrand, com uma enorme equipe de segurança, eles morrendo de medo daquela história, né? Que ainda tinha tiroteio naquele lugar, né? E aí subindo o morro para levar o Mitterrand para conhecer a estrada já estava bem avançada, a estrada do Cantagalo. O pessoal da comunidade foi avisado, preparou uma festa para o Mitterrand na quadra, que para a comunidade era um negócio, sabe, pô, o presidente francês visitando aqui a favela era um negócio, né? E aquele dia também foi engraçado, porque o pessoal da comunidade ficou tão animado que resolveu soltar fogos, porque era a forma deles estarem comemorando, né? Começaram a soltar fogos quando o Mitterrand estava no meio da estrada, assim, quase chegando lá na quadra. E aí a equipe de segurança do Mitterrand entrou em pânico, não sabia o que fazer. E a gente tentando convencer o Mitterrand a seguir, entrar na quadra, e a equipe de segurança não deixou ele entrar na quadra da comunidade. Eles ficaram meio frustrados com aquilo, né? Ele foi até o meio do caminho e tal, olhou e voltou, porque... E o pessoal soltando fogos. Pá, pá, pá. Houve uma cena também. E o que você faria assim enfim, para fechar o resultado, né? O que você traz assim de importante especificamente dessa experiência do Pavãozinho, de limites, de êxitos? A experiência ficou inconclusa, né? Avançou muito. Teve o componente habitacional, conseguiu-se construir os dois edifícios de uma maneira diferenciada naquele momento, né? Edifícios de boa qualidade, ao contrário do que eram a maioria dos edifícios de habitação de interesse social daquela época, né? Se fez uma parte de construções dentro da favela. Os arquitetos apanharam muito para construir dentro da favela, essa experiência que a Denise estava relatando aqui, né? Porque é muito novo a experiência de se construir dentro da favela. Na minha avaliação, houve muitos erros mesmo, limitações na hora da gente construir dentro da favela, os técnicos, né? E o componente habitacional avançou, o da GeoRio avançou, a parte de fundiário é mais ou menos esse andamento que eu dei, a parte de lixo avançou, a urbanização em si, as vias avançaram mais no Pavãozinho, menos no Cantagalo, né? As vias internas. Então, mas o projeto não foi concluído. A Casa do General, que se queria fazer uma atividade mais cultural, não chegou a ter esse uso, né? Mas no final da experiência, já na disputa eleitoral, nós foi uma tentativa de replicar a experiência do Cantagalo para outras comunidades do Rio, né? Então foram feitos alguns estudos preliminares para Borel, Formiga, Vidigal. Eu participei desses estudos. Não sei se vocês conhecem isso, mas é uma parte importante, porque a intenção era que esse projeto tivesse, né, fosse aplicado em outras comunidades, o que não aconteceu, né? Como projeto de urbanização integrada, ele foi pioneiro e serviu em seguida para mobilizar outras iniciativas. Em seguida nós fomos para São Paulo. Paulo trabalhou em São Paulo, eu trabalhei em alguns momentos como consultoria, fui para a USP apresentar o trabalho. A Laura, que é a pessoa que entende lá de favela até hoje, reconhece, agradece esse
repassar essa experiência do Pavão, Pavãozinho e Cantagalo. Aí teve todo o trabalho na época do próprio comunitário, lá com a Erundina, em São Paulo, onde houve um desenvolvimento técnico dessa área de projeto de urbanização de favela, de projeto integrado com várias frentes, né, com vários componentes. Isso foi importante lá para São Paulo. E em seguida, quem bebeu dessa experiência do Pavão, Pavãozinho e Cantagalo e do PROAP lá da Erundina foi o Favela Bairro, né? O Sérgio e o Conde chamaram o pessoal de São Paulo, chamaram o pessoal que trabalhou aqui no Rio, inclusive antes, né, de outras iniciativas, e organizaram aquele projeto do Favela Bairro junto com o Banco Mundial e com uma equipe de técnicos ali. Então você vê que tem um desdobramento, né? Então esse projeto do Pavão, Pavãozinho e Cantagalo, ele tem que ser visto como essa, né, com esse olho de quem está enxergando ali a inovação que foi plantada naquele momento, né? As condições institucionais e políticas posteriores dificultaram muito aquele modelo, né? Não foi mais possível aquele modelo de coordenação institucional dos órgãos públicos, com uma equipe técnica de caráter público no local, se relacionando diretamente com a comunidade, resolvendo todos os conflitos, elaborando e aprovando todos os projetos junto à comunidade, verificando qual era o interesse maior que existia naquele momento, utilizando todas as técnicas disponíveis. Quer dizer, esse é um momento que essas condições, né, foram possíveis de serem utilizadas, né? Depois a questão política e institucional se deu de outras formas, né?